Desde o início desta semana, a gente começou aqui uma sequência de entrevistas com os que são pré-candidatos, ou seja, aqueles que pretendem concorrer à Prefeitura de Arapiraca. Hoje é a vez da gente conversar com o advogado, há mais de 20 anos, formado inclusive pela UFAL, Cláudio Canuto. Ele é professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Alagoas, empresário, inclusive governador indicado do Rotary Internacional, é presidente estadual do Patriota e pré-candidato, portanto, à Prefeitura arapiraquense. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Quando é que surgiu essa ideia de um dia representar os arapiraquenses como prefeito? Bom dia, Rocha. Bom dia, um bom dia especial a todos os arapiraquenses e os ouvintes da Rádio Novo Nordeste. Olha só, Rocha, essa ideia surgiu em 2016, exatamente. Em 2016, eu decidi que os homens de bem dessa cidade, as mulheres de bem dessa cidade, elas precisavam sair da zona de conforto. Esse era o meu pensamento. E dentro desse pensamento, eu resolvi sair da zona de conforto e assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades, Rocha, no sentido que nós precisamos não só pensar no presente, mas precisamos pensar também no futuro das novas gerações, no futuro dos nossos filhos, Rocha, no futuro dos nossos netos. Então, em 2016, eu decidi que eu iria mudar o meu propósito de vida, né? Até então apaixonado pela advocacia, assim como ainda sou, mas eu iria entrar para a política para dar a minha contribuição, especialmente aqui em Arapiraca. Então isso surgiu em 2016 e hoje esse sonho está se consolidando a partir do momento que eu sou presidente estadual do Patriota, né, um partido que mais cresce no país, um partido que vem para renovar a política no estado de Alagoas e também, especialmente, aqui em Arapiraca. Ô, Cláudio, no que se refere à convenção, já está certo? Quando é que o seu grupo finalmente vai definir? Já está certo. O Patriota, ele já definiu a sua convenção para o dia 9, agora, quarta-feira, às 19 horas. Vamos fazer nossa convenção com uma chapa puro sangue na majoritária. Estarei encabeçando a chapa como pré-candidato a prefeito de Arapiraca. E o policial civil, né, meu amigo Abelardo Silva, patriota, bolsonarista, estará na condição de vice-prefeito de Arapiraca. E também nós estamos com uma chapa, Rocha, muito forte. Queria dizer a toda a população arapiraquense que a nossa chapa proporcional vem muito forte, com pré-candidatos a vereadores que nunca participaram de política, então são pessoas novas, uma chapa muito representativa. Nós temos professores, nós temos mototaxistas, empresários, autônomos, policiais, advogados. Então a chapa do Patriota na proporcional vem muito forte nessas eleições. Quais são as suas ideias em relação à agricultura? Por que eu faço essa pergunta? Porque Arapiraca tem uma cultura agrícola. A gente sabe que muito se deve à cultura fumageira, principalmente ao crescimento, né? Esse desenvolvimento da maior cidade do interior de Alagoas. Então, no aspecto agrícola, o que você tem para apresentar como candidato? Olha, Rocha, você tocou em um ponto essencial do nosso programa de governo. O nosso programa de governo, ele está baseado exatamente em 3 pilares. Eu venho andando por Arapiraca há muito tempo e, por incrível que pareça, eu comecei a andar por Arapiraca exatamente pela zona rural. O que eu vejo é o seguinte: falta em Arapiraca desenvolvimento humano. É importante a gente buscar o desenvolvimento humano das pessoas, levar para essas pessoas serviços básicos. O nosso comércio é muito forte, mas vem sofrendo. E no ponto específico da agricultura, eu queria dizer a vocês que o homem do campo, né, eu queria dizer a todos os arapiraquenses, especialmente a você que é o homem do campo, né, essas pessoas estão abandonadas. Nós sabemos que 70% dos alimentos
que entram, né, que estão na mesa das pessoas, os cidadãos arapiraquenses, vêm exatamente da agricultura familiar. Então a gente precisa investir na agricultura familiar, a gente precisa investir naquele cinturão verde do bálsamo, fazer com que aquela barragem da bananeira tenha a sua estação de tratamento. A gente precisa capacitar o homem do campo. O homem do campo tem que ser empreendedor. O homem do campo não pode sair do campo e vir morar na cidade, porque é lá onde ele vive, é lá onde ele trabalha, é lá onde ele sobrevive. Nós temos inclusive o polo agroalimentar, que infelizmente não funciona por má gestão e poderia estar ajudando esses agricultores. Eu sonho muito com uma Arapiraca que tenha uma agricultura como a de Petrolina, por exemplo, né? Você sabe que em Petrolina nós temos uma cidade onde a agricultura é muito forte, o incentivo é muito forte, a capacitação do agricultor é muito forte e, infelizmente, isso não acontece em Arapiraca. Eu agora gostaria de falar da educação. Este ano, sem dúvida alguma, nós estamos tendo um ano comprometido no que se refere ao aprendizado. Em que pese as aulas estarem acontecendo de forma online, isso tanto na rede pública como na privada, mas indiscutivelmente o aprendizado, o conteúdo deste ano realmente vai deixar muito a desejar. Significa dizer que no próximo ano, ou seja, 2020, caso você venha ser eleito, vai encontrar um ano em que é como se tivesse que ter 2 por 1. Já passou pela sua cabeça algum plano no que se refere à educação, levando em conta este ano 2020, como já disse, com um prejuízo enorme para o aprendizado? Já levei sim, Rocha. Inclusive já conversei com os professores, alguns professores. O grande gestor, um bom gestor, ele tem que saber gerir crises. É a chamada gestão de crises. Infelizmente, o nosso município não estava preparado para essa crise e fez com que toda essa situação da educação, que já era grave, se agravasse mais ainda. Então a ideia é fazer um plano de gestão de crise para que os nossos alunos da rede municipal possam ter o mesmo tratamento dos alunos da rede privada. Então é importante investir em tecnologia, né? É importante você conseguir meios para que o aluno esteja em sala de aula em segurança e principalmente o professor. É muito importante dar condições aos professores da rede pública municipal para que eles possam dar as suas aulas com segurança. Então, o município tem que olhar tanto o lado do profissional da educação e principalmente o lado dos alunos, para que a gente possa encontrar meios para que esse prejuízo que você falou nesse ano, a gente possa lá na frente, em 2021, fazer com que a nossa educação volte a crescer, aumente o exercício da cidadania e principalmente o respeito dentro de sala de aula. É muito importante, Rocha, voltarmos àquela época em que o aluno respeitava o professor. É muito importante o apoio da família, né? Combater a evasão escolar. Tudo isso tem que ser avaliado em conjunto. Não é só aluno e professor, é aluno, professor, família, o pedagogo, o diretor da escola. Isso tem que acontecer através de uma união de forças e com a gestão eficiente. No aspecto saúde, a gente sabe se está havendo um grande prejuízo aí em relação à educação, conforme a gente já destacou. Nós estamos tendo um ano muito difícil também, e aí, claro, estou me referindo a 2020 no aspecto saúde, por conta de tudo que a gente tem conhecimento. O que fazer com esses hospitais de campanha, com hospitais inclusive que fecharam aqui em nosso município? Eu sempre fico muito triste quando ouço falar do fechamento de um hospital. Pelo contrário, a gente tem que acompanhar a abertura de novos hospitais. Como tratar essa área? Arapiraca, Rocha, não é um vilarejo. Arapiraca não é um vilarejo. Arapiraca é uma cidade de médio porte, importante no nordeste do nosso país. Infelizmente, no combate ao coronavírus, o município de Arapiraca se ateve apenas à questão da prevenção. Não se ateve à questão, por exemplo, do Covid,
no tocante à alta complexidade. Deixou isso por conta do Estado. Foi um caos. Então, com relação à saúde, o que eu tenho a dizer ao povo arapiraquense é o seguinte: é importante que você dê ao agente comunitário de saúde condições de trabalho, porque esse pessoal está na trincheira, Rocha. Esse pessoal, ele está diretamente na casa das pessoas, certo? Os postos de saúde, infelizmente, existe uma máfia em Arapiraca, certo? Existe uma máfia nos postos de saúde que são loteados com determinados vereadores da cidade, tá bom? E aí o que é que acontece? Para você marcar um exame, você tem que ter um apadrinhamento político. Isso tem que acabar. Isso vai acabar. A gente tem que destruir esse sistema maléfico para a sociedade, Rocha. É inadmissível que a gente aceite essa situação. Então, os postos de saúde precários, falta remédio, falta administração, falta gestão na saúde. E eu digo a você, porque eu tenho os números e eu venho estudando muito Arapiraca. Hoje, a saúde, certo, representa um caos, é o caos aqui em Arapiraca. A população arapiraquense, dentro desse sistema, ela reclama muito da saúde, porque praticamente não funciona. Está loteada a saúde de Arapiraca, assim como a prefeitura está loteada, e isso é inadmissível. É verdade. Você está falando aí de rateamento, é aquela história de, durante a composição, justamente nesse período que a gente está vivendo agora, o candidato chega junto ao grupo e diz: olha, se me apoiar, eu chegando lá, vamos ratear a prefeitura, você fica com uma parte, é como se estivesse rateando um boi. E aí eu pergunto, você falou aí uma máfia em relação a essa questão de posto de saúde, onde alguns vereadores mandam mais do que outros, isso depende do apoio ao executivo, mas eu pergunto, como é que é lidar com o legislativo, já que nesse sistema que nós temos, e aí eu não estou falando só do sistema municipal, mas do aspecto político de um modo geral, levando em conta a nossa legislação brasileira, né? O legislativo decide muito. Se você não tiver uma maioria no legislativo, fica difícil de administrar no executivo. Como lidar com isso? Boa pergunta, Rocha. Excelente pergunta. Veja bem, todos nós temos responsabilidades. O patriota está fazendo a parte dele, chapa puro sangue. Inclusive o meu vice é policial. Vamos levar um policial. Nós vamos levar um policial para dentro da prefeitura. É uma chapa puro sangue. Eu sou a favor do diálogo. Claro que eu sou a favor do diálogo. Agora, diálogo tem que ser aberto, transparente, e a sociedade sabendo que está se dialogando. Não são diálogos da madrugada, né? Lá no centro administrativo, onde só as corujas são testemunhas. Coruja vê bem, mas não pode falar. Então, o patriota está fazendo a parte dele. A população arapiraquense agora tem uma responsabilidade enorme e tem que fazer a parte dela também na escolha dos vereadores. Por quê? Porque se a população escolhe homens de bem para representá-la, esse diálogo vai ser facilitado. Por quê? Porque o papel do vereador é fiscalizar o prefeito. O papel do vereador é legislar, fazer leis boas para a população. Não é papel de vereador ter ambulância, não. Papel do vereador é cobrar do prefeito ambulância para a comunidade. Não é ele ter ambulância para servir a comunidade, não. É isso que acontece. Para depois ir lá cobrar o voto porque fez um favor que era de incompetência do município. É isso que tem que acontecer. Eu espero que a sociedade arapiraquense escolha bem os seus representantes, homens e mulheres de bem, para que esse diálogo possa ser institucional, para que esse diálogo possa ser democrático, cada um fazendo o seu papel. Este ano, Cláudio, sem dúvida alguma, nós vamos ter algo diferente do que nós já tivemos em anos anteriores, no que se refere às campanhas, a começar pela data, né? Uma vez que acontece normalmente em outubro, esse ano teremos em novembro, pela razão que todos nós conhecemos. Como é que você pretende utilizar o seu modelo de campanha? Meu modelo de campanha ele vai
tem a questão presencial, né? Tem a questão através da internet. A ideia é que a gente esteja ligado à questão da pandemia, né? É muito importante fazer uma campanha séria, uma campanha honesta, uma campanha pé no chão, ter as questões e as normas de saúde. A gente tem que tomar os cuidados, não só comigo, né? Mas também com toda a população. Agora, vai ser uma campanha onde nós vamos mostrar a realidade ao povo de Arapiraca. Inclusive, Rocha, eu estou esperando o debate, porque é no debate que a gente vai conversar. Quero conversar no debate, vou olhar olho no olho para esses candidatos que já tiveram a oportunidade e nada fizeram. Esse pessoal que já veio, já foi e quer voltar, é hora de renovar. E aí no debate a gente vai ver, nós vamos mostrar realmente quem fez bem e quem não fez para Arapiraca. Muito bem, em relação ao quadro político atualmente, os nomes que estão se apresentando aí, certamente você já conhece todos eles, né? Talvez até alguns que ainda surjam daqui para lá, mas acredito que deve ficar nesses que já apresentaram desejo. Qual a sua observação em relação a esse quadro? Olha, esse quadro eu acho até interessante. Eu entrei na política agora. É um quadro de indefinição, uma hora é uma pessoa, outra hora é outra pessoa. Olha, time que quer ganhar não escolhe adversário, Rocha. Então eu estou aqui, já estou com o time do Patriota em campo, esperando o adversário. Dizem que é um, depois dizem que é outro, ninguém sabe quem é. Então, assim, aquela briga interna pelo poder, essa mamata, Rocha, vai acabar. O time do Patriota está em campo. Até as convenções, eu não sei, né? Na verdade, eu não sei. Agora, quem for escolhido, venha. Agora, venha preparado. Venha preparado, porque eu sou um homem limpo, eu sou um homem honesto, tá certo? E você venha preparado para debater com um homem limpo e com um homem honesto. Compra de voto. A famigerada compra de voto, pelo menos nas últimas campanhas, rolou e rolou com toda a força. Qual a sua visão em relação à compra de votos? A compra de voto, Rocha, o sistema, ele não funciona em função da compra do voto. Então, esse problema da compra de voto não é só da responsabilidade do candidato, é responsabilidade também do eleitor. Então, eu gostaria de dizer a você, arapiraquense, você eleitor, que está agora me escutando, a partir do momento que você compra o seu voto, lá na frente, o candidato eleito não tem a obrigação mais de fazer nada pela sua comunidade. Por quê? Porque ele já lhe pagou. Então não adianta correr atrás dele, ele vai se esconder, ele não vai voltar à sua comunidade, ele já pagou o que tinha que pagar. Então é muito importante que você, eleitor, preste atenção nisso. A partir do momento que você compra um voto, você destrói sonhos. Você destrói sonhos, são os seus sonhos, não. São os sonhos de toda uma coletividade. Então, se você pensa em vender o seu voto, desista. Por quê? Porque você está fazendo um mal à humanidade. Caso você chegue a ser eleito como prefeito, como é que pretende montar a equipe? Levando muito mais em lado a questão técnica ou esta questão de apoio, quer dizer, o apoio que recebeu durante a campanha, que é o que a gente tem observado nos últimos tempos, né? Por quase todos aqueles, mesmo negando durante a campanha. O que é que você pensa sobre isso? Rocha, veja bem, algumas pessoas me ligam, me abordam e dizem: quem é o seu governador? Quem é o seu senador? Quem é o seu deputado? Eu acho estranho isso. Eu não tenho meu governador, eu não tenho governador. E como é que você vai fazer campanha? Meu filho, eu vou fazer campanha com as pernas. Eu não preciso de atravessador para chegar no povo, não. Então a candidatura do Patriota tem essa peculiaridade, né? A gente precisa de mais gestão, eu sou um gestor. Nós precisamos de mais gestão e menos política. Então, nas secretarias do município, nós vamos ter técnicos. O secretário de Agricultura tem a obrigação de conhecer a terra, tem que conhecer a realidade do homem do campo.
O secretário de saúde tem que ser um técnico na área, tem que ter experiência em gestão, tem que entender qual é a aflição da população com relação à saúde. Então nós precisamos de menos política, nós precisamos de mais gestão. Loteamento de prefeitura não existe na gestão do patriota. Nós somos homens de bem, homens honestos e que temos um propósito de vida. Temos um propósito de vida. E o meu propósito de vida hoje é retribuir a Arapiraca tudo que ela me deu. A minha esposa, que eu amo, Fernanda, um beijo para você. Os meus 3 filhos, certo? A minha ascensão profissional, eu devo tudo a Arapiraca. E por gratidão a esta terra, estou pronto para servir. Servir. Não é profissão prefeito, não. Prefeitura não é profissão. Você deixa o seu legado e vai fazer outra coisa. Agora, querer viver do dinheiro público não existe. Cláudio Canuto, muito obrigado por ter aceito o convite, participar aqui do nosso programa, falando a respeito dessa sua ideia. E, é claro, sendo esse o desejo também do arapiraquense, você chegando lá, que possa fazer o melhor por Arapiraca, porque acredito, pelo menos, é essa a intenção. Eu quero crer nisso, a intenção de todos aqueles que aí estão tentando concorrer à prefeitura arapiraquense. Muito obrigado por essa participação, ok? Obrigado, Rocha. Quero agradecer a oportunidade. A gente tem que agarrar sempre as boas oportunidades e deixar um recado para o povo arapiraquense. Um recado de esperança. A palavra é esperança, a palavra é renovação e que vocês possam acreditar que é possível termos uma nova Arapiraca. Muito obrigado. Ok, conversamos então com Cláudio Canuto, advogado, ele que, como o próprio acabou de dizer, pretende concorrer à prefeitura de Arapiraca. Depois da convenção, passa da condição de pré para candidato. E com essa entrevista nós colocamos ponto final no programa de hoje. Dick Baroni, amanhã segue, nós ainda não temos uma agenda no que se refere ao pré-candidato, mas certamente vamos continuar correndo atrás de todos eles que se propõem a concorrer à prefeitura, né? Muito bem, estamos aí, já contactamos alguns, estamos aguardando também a confirmação para que, né, no decorrer dessa semana, dessa e da próxima semana, já que nós já estamos na quinta